Salve físio! Você já se perguntou por que tem paciente que com uma sessão você consegue melhorar bastante? Ele chega para você com uma EVA 8, EVA 9, ele sai dali com uma EVA 4, EVA 5. Mas depois de algumas horas ou até mesmo no dia seguinte, ele te relata que a dor que ele chegou tá do mesmo jeito ou até maior do que ele tinha chegado. Você se perguntou por que isso acontece? O que você faz? Ou, na verdade, o que você deixa de fazer que faz com que esse paciente permaneça nesse quadro de dor ou até mesmo aumente esse quadro de dor? Tem coisas que você deixa passar. Talvez você não consiga dar o resultado esperado porque você peca em três fatores que eu considero como os três grandes erros que o fisioterapeuta tem na hora de tratar o paciente com dor, principalmente com o paciente com dor lombar. E é isso aí faz com que o paciente então permaneça nesse quadro de dor ou aumente esse quadro de dor no dia seguinte ou 2 dias depois. E isso é frustrante, eu sei, eu já passei por isso. O paciente chegava até mim e eu melhorava ele ali naquela sessão, ele me ligava mais tarde: Renato, já estou com dor de novo, ou no dia seguinte estou com dor novamente. Mas eu vim estudando isso, né, ao longo dos meus anos aí de formado, vim fazendo curso, vim me aperfeiçoando e vim empregando essas coisas junto com os meus pacientes. E tem dado resultados positivos com eles. Eles têm melhorado do quadro de dor, sim. Mas porque eu vou além da terapia convencional, daquela fisioterapia que você viu dentro da faculdade, ou dessa fisioterapia que você emprega junto do seu paciente ainda hoje, e que faz com que ele ainda permaneça com esse quadro de dor. Eu quero trazer para você aqui o seguinte: 3 erros que você comete que faz com que o seu paciente permaneça no quadro de dor ou aumente esse quadro de dor. Então vamos lá. Primeiro erro é você não entender que existe o paciente com sensibilidade ao glúten. Existe a doença celíaca, existe o paciente que apresenta um quadro de dor por conta da doença celíaca. Aí sim, o paciente foi lá, fez uma biópsia, né, do intestino, fez todo o processo de cultura ali para identificar se tem essa doença celíaca e é comprovado, deu positivo. Aí o médico vai olhar e falar: não, se você tem a doença celíaca, você é alérgico a glúten. Tudo que contém glúten você não pode comer, porque nesse paciente vai apresentar uma irritabilidade na pele, vai ter desconforto gastrointestinal, principalmente quadros de diarreia, ou vai alternar também por momentos de prisão de ventre. Também vai ter dor de cabeça, vai ter mialgia. Esse é o paciente que apresenta esse quadro de dor em decorrência de uma doença celíaca. Tá, beleza, ele tem essa doença. Mas existem pessoas que têm a sensibilidade ao glúten. E isso aí passa desapercebido por nós da área da saúde, pelo próprio médico que tratou esse paciente e pelo próprio paciente. E aí então fizeram um estudo na USP em São Paulo, pegaram alguns indivíduos lá que apresentavam os mesmos sinais e sintomas de quem tem a doença celíaca. Pegaram esses indivíduos, fizeram o teste para a doença celíaca e deu negativo. Só que eles apresentavam os mesmos sinais e sintomas de quem tem a doença celíaca. E aí então fizeram o quê? Tiraram o glúten dessas pessoas durante 30 dias. E aí então viram que esses pacientes melhoraram dos quadros de dor, principalmente dores articulares, né, cefaleia, funcionamento gastrointestinal, que eu emprego com os meus pacientes. Aquele paciente que tem dor já há muito tempo, eu falo com ele: vamos fazer o teste, eu proponho a ele: vamos fazer o teste de você ficar 20, 30 dias sem ingerir nada que contenha glúten. Por quê? A gente já viu que o glúten é inflamatório. Então essa inflamação vai permanecer. Por quê? Esse paciente já apresenta um quadro de dor. Essa dor, né, sendo ela tendo o fator mecânico, porque o paciente vai evitando de usar aquele membro ou fazer certos movimentos, também pode ter um ambiente ali mais inflamado. Contribuir, né, com essa dieta onde eliminar, não pode nem evitar, ele não pode consumir glúten durante 20 ou 30 dias. E aí então ele melhora desse quadro de dor. Tem pacientes que com o final de semana que ele já faz essa dieta, ele já melhora drasticamente do quadro de dor. Então comece a decifrar isso junto do seu paciente. Comece a abordar isso também com o seu paciente, você vai ter ótimos resultados com ele. Então o primeiro erro que você comete é não entender que o paciente pode ter uma sensibilidade ao glúten alterada, que vai sim ajudar nesse quadro de dor. O segundo erro: não contribuir junto dele de um sono de maior qualidade. O paciente ele precisa ter um sono de qualidade. Nós, em decorrência dessa modernidade,
a gente tende a alongar ou postergar o nosso horário de dormir. A gente vai, por conta da luminosidade, né, da luz dentro de casa, por conta do celular, da televisão, isso tudo faz com que a gente vai prorrogando o nosso horário de sono. E aí vai dormir 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Eu estava atendendo um paciente outro dia que ele estava constantemente 1 hora, 2 horas da manhã e acordando 7 horas da manhã. Ele não tem um ciclo ótimo de sono que faz com que ele repare todo o desgaste que ele tem durante o dia. Então isso é importante. O sono, ele é reparador. O sono, ele melhora todo o desconforto que a gente causa ao longo do dia. Uma musculação, por exemplo, a gente vai rompendo fibras musculares, por isso que vai crescendo o músculo. E isso faz com que vá moldando o nosso corpo. Porém, se a gente dorme bem, os estímulos da musculação vão ser benéficos. Agora, se a gente não dorme bem, esses estímulos vão ser ruins. A gente vai ter mais ambiente mais inflamado e o corpo vai doer mais. Esse é só um exemplo dentro da musculação. Mas você imagina um paciente 3 meses já de quadro de dor, 6 meses, 1 ano de quadro de dor, e ele não dorme direito. Imagina esse paciente que anos que sofre com quadro de dor, meses com quadro de dor, e que não dorme direito por conta de todos esses hábitos que fazem com que ele não durma bem, faz com que ele permaneça nesse ambiente doloroso, né? Aí ele vai se empanturrar de remédios. Você vai fazer todas as terapias que você julga aí que são benéficas para ele. E ainda você tem aquela ideia de que terapia passiva pode ser bom para ele. Ficar só fazendo alongamento, ficar fazendo ventosa com ele, ficar fazendo tape. Nada disso vai ajudar o seu paciente se você não entender ou orientá-lo de que é importante ele dormir pelo menos de 6 a 9 horas por noite. Ah, mas a vida dele é corrida? Sim, mas você vai estar abordando os hábitos dele. E aí a pergunta é, o que ele quer para a vida dele? Se ele quer continuar sofrendo com esse quadro de dor e dormindo mal por conta dessa rotina dele, ou quer viver bem e aproveitar toda a beleza do mundo? Perceba só a volta. Toda a beleza que esse mundo tem para que ele viva intensamente, sem um quadro de dor, e aproveite isso todos os dias. O paciente vai te agradecer muito, mas é importante fazer uma abordagem de forma positiva e orientá-lo, que é importante ele fazer uma higiene do sono. Pelo menos 30 minutos antes de dormir, precisa de tirar todos os estímulos luminosos, evitar o uso de celular, evitar o uso de televisão. Por quê? Os estímulos, eles geram dopamina, que é um hormônio que gera um certo vício na gente. Por isso que você fica aí rodando horas e horas no celular. Você falou, vou entrar aqui e vou ficar 5 minutinhos nas redes sociais. Quando você vê, já passou 30 minutos, 1 hora. Por quê? A dopamina foi te deixando viciado, fazendo com que você fique cada vez mais vidrado naquilo, querendo consumir mais ainda. O seu paciente não é diferente. Então, fazer a higiene do sono com esse paciente é super importante. Além de evitar o uso da cafeína depois do horário do almoço. A gente vai ficar com a cafeína circulando no organismo. Por quê? Essa cafeína vai fazer um sequestro ou uma inibição da melatonina, que é o hormônio do sono. E aí, então, esse paciente precisa dormir bem. Se não dorme bem, ele vai permanecer no quadro de dor. Então, essa melatonina, ela tem que ser produzida no início do sono. Porém, a cafeína vai lá e vai impedir essa produção. Por quê? O paciente não dorme bem, fica horas e horas ali rolando na cama, vai dormir tarde, vai ter que acordar cedo porque tem que trabalhar, e aí ao longo do dia ele vai se empanturrando de café, lambuza a cara de café, toma café o dia inteiro. Por quê? Ele precisa se manter aceso, ligado. E aí esse paciente vai estar pecando exatamente nisso, porque ele vai estar consumindo litros e litros de café ao longo do dia. Então o sono dele não vai ser reparador. Ele vai estar nesse ambiente doloroso, esse ambiente mais inflamado, dor constantemente. Então, segundo erro, sono irregular, o sono insuficiente, o sono não reparador. O primeiro erro é não entender sobre os fatores psicossociais. Você precisa de entender que o paciente ele tem hábitos que levam a ele ter mais ansiedade, levam a ter ele a depressão. E isso faz com que ele tenha um convívio social mais restrito. Ele vai sofrer as consequências de ficar mais isolado. Colhendo, vai ficando mais amuado no canto e não se socializa. A mãe já dizia, né, cabeça vazia, oficina do diabo. Vai tendo pensamentos negativos em relação à vida dele, em relação ao dia a dia dele. Isso faz com que ele se reprima ainda mais.
e aumente ainda mais o quadro de dor. Por pensamentos catastróficos em relação à vida dele, em relação ao uso do corpo dele, e assim ele vai evitar fazer certos movimentos. Doeu, eu evito aquele movimento. Dia após dia, evitando fazer movimentos, evitando de pegar um filho no colo, evitando de pegar algum objeto no chão, evitando de sentar-se direito ou relaxado, evitando de deitar de qualquer jeito no sofá, na cama, que seja, porque ele está com pensamentos ruins, pensamentos negativos sobre o corpo dele, sobre o uso, sobre a real condição desse corpo. Precisa de mostrar para esse paciente, lógico, de uma forma bem lúdica, que é possível sim ele se movimentar, que mesmo com a presença de alguma dor, ele vai conseguir enfrentar essa dor, lógico, tendo alternativas, meios, ferramentas, para que você mostre que existe sim movimentos que vão aliviar e muito o quadro de dor desse paciente. Vamos passarem tudo cantando agora. E isso é um pouco do que você vai encontrar dentro do método fisioterapeuta Sniper. Lá existem várias ferramentas que você pode estar utilizando com o seu paciente. Dentro desse ambiente aqui vai ter algum botão aqui que vai te levar até ele. E eu te vejo lá.